Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de dar aquela fuçadinha na lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos, camisetas que brilham no escuro, moletom e tudo mais. Ok? Bom, vamos então para o relato de hoje. Deixa eu ver se é um relato longo. É longo, mas não é muito longo, não. É longuinho, tá? E se chama A Praça no Rio de Janeiro. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana. Espero que se encontre bem e saudável. Me chamo Fulano, tenho 33 anos e sou do interior de São Paulo. Eu já enviei alguns relatos e tive o prazer de ouvi-los narrados em sua voz, o que torna qualquer relato incrível. Muito obrigada, muito obrigada. Tá, eu confesso que eu sou mega fã do canal e que a sua voz é a minha companhia de todas as noites antes de dormir. Bom, em outros relatos eu narrei que sou zelador de orixá, vulgo pai de santo, e extremamente sensível a algumas situações. E isso nos ajudará a entender o que ocorreu no que irei relatar. Acredito que o relato não terá nomes, se tiver estarão devidamente trocados a fim de preservar identidades. Muito obrigada. Em meados de 2015, eu, com os meus 28 anos, conheci alguns amigos, entre aspas. E essas amizades tomaram proporções gigantescas. Estávamos sempre juntos. Nessa época, eu ainda não havia assumido a minha jornada como zelador de orixá, mas minha mediunidade já era bem desenvolvida, pois eu já fazia parte da religião há 14 anos. Em 2016, meus amigos e eu decidimos fazer uma viagem juntos e optamos por ir ao Rio de Janeiro. Éramos um grupo de 8 pessoas, todas com idades aproximadas. Assim, escolhemos onde ficaríamos, por quantos dias, e em dezembro de 2016 embarcamos para curtir o nosso passeio. Próximo do hotel em que nos hospedamos havia uma praça, cujo nome irei ocultar. Mas era uma praça grande, com restaurantes e bares ao seu redor e que durante a noite era muito movimentada. Na segunda noite que estávamos no hotel, resolvemos ir conhecer a vida noturna na região da praça. De início não havia muitas pessoas no local. Alguns vendedores ambulantes com caixas de isopor vendendo cerveja, água e refrigerantes, algumas barraquinhas vendendo quitutes, famílias vendo seus filhos brincando no parquinho que havia ali, alguns casais jovens quase se engolindo de dando umas pegadas, dando uns pega, né? Bom, até aí tudo normal. Passado um tempinho que estávamos ali, meus amigos bebendo uma cerveja e eu comendo, é claro, porque eu sou um real taurino e amo comer. Eu sou aquariana e também gosto. Quando noto que muitas das pessoas que estavam ali fumando daquela ervinha, sabe? Quando noto que muitas das pessoas que estavam ali fumavam daquela ervinha verde, sabe? Sei. Para mim, que respeito à opção do outro, é algo de boa. Mas eu fiquei surpreso, pois até pais e mães estavam ali fumando enquanto suas crianças brincavam. E mesmo a polícia parada ali perto, notava-se que todos estavam confortavelmente fumando o seu cigarrinho do capeta. Não, ele não falou isso aqui, eu que falei. Vamos somar agora álcool, drogas, libido, tudo ali naquela praça. Bom, já temos aqui bastante energia para atrair alguns espíritos menos evoluídos que se aproveitam dessas energias. E aí começa o sobrenatural. Estranhamente, eu não conseguia beber sequer uma cerveja. Algo me bloqueava. Eu queria, mas eu não conseguia. O gosto parecia de podre, me dava ânsia. Eu achei que por conta do monte de coisa que eu havia comido, né? Mais tarde eu iria entender o motivo. Bom, em dado momento, uma mulher se aproximou e pediu um cigarro. Sim, eu fumo. E não era a ervinha verde. Simplesmente porque eu nunca senti vontade.
Bom, enfim, essa mulher era muito bonita. Cabelos longos, negros, um vestido marrom, bem justo ao corpo, um sorriso encantador. Eu dei o cigarro a ela e me questionei. O que ela estava fazendo de vestido longo, num calor de quase 35 graus, numa praça onde todos estavam de bermuda e camiseta? Quando essa mulher saiu, eu levei um susto. Com aquele vestido, o mínimo que eu esperava ver era um salto bem bonito em seus pés. Mas que pés! Ela não tinha pés! Era nítido o caminhar dela, mas ela não tinha pés! O susto foi grande, mas permaneci pleno, tipo, a mulher não tem pé. Vamos continuar aqui, porque a mulher não tem pé. Mas ele já deve estar acostumado. Bom, mas eu permaneci pleno, pois já vi tanta coisa ao longo da vida, olha lá, e não era aquilo que ia me abalar. Entendi que ela era um espírito, e estava tudo bem. Era um espírito que conseguiu se materializar e pegar um cigarro na mão. O que era para me deixar preocupado, porque um espírito com esse nível de materialização, ele representava algo forte. Mesmo assim, nem me importei. Embora o susto inicial, tenha ocorrido. Porém, não ficou só nisso, não. Nós fomos para um canto da praça com menos movimento, onde conseguiríamos nos ouvir e conversar de boa. E ali permanecemos. Mas é agora que tudo piorou. Ana, em todo lugar que eu olhava, eu comecei a notar sombras de diversos tamanhos andando entre as pessoas. Próximo ao chão, eu via o que parecia ser pessoas se arrastando, mas sem uma forma nítida. Eu via as pessoas que estavam ali conversando e ao lado delas, seres que eu não conseguia identificar. Meus amigos ficaram preocupados, pois já notavam o meu desconforto em estar ali. Notavam que algo estava errado, mas eu insisti que estava tudo bem. Até porque eu não queria estragar o rolê, dos outros. Enquanto estávamos ali, várias pessoas vinham e conversavam conosco. Algumas meus amigos simplesmente ignoravam. E eu ficava super sem graça, Por que essas pessoas ficavam por ali e iam embora sem que os meus amigos sequer olhassem para elas? Aí eu comecei a notar que se tratavam de espíritos. E por isso os meus amigos os ignoravam, porque eles não os viam. Ana, eu sei que em dado momento, tarde já, aquele local foi ficando tão diferente do que eu havia visto quando eu cheguei. Eu já não conseguia identificar quem era vivo e quem não era. Até agora, escrevendo sobre isso, é como se eu conseguisse sentir o torpor que tomou conta de mim. No dia seguinte, eu acordei quase às 3 horas da tarde. Isso porque fomos para o Rio para curtir as praias, Acordei 3 da tarde. Curtir praia acordando 3 da tarde é difícil, Mas somente um amigo estava comigo no quarto, pois ele achou melhor ficar no hotel comigo, para não deixar sozinho. Eu não sabia nem dizer como que fomos embora daquela noite, porque eu não me recordava. Perguntei para ele se eu havia bebido algo. Isso talvez explicaria a minha falta de memória, mas ele disse que não. Ele disse que em determinado momento eles olharam para o lado e eu estava conversando com um homem de roupa preta e chapéu. E que do nada esse homem desapareceu na frente dos olhos deles. E no mesmo instante eu desmaiei. Eles ficaram aterrorizados, pois não conseguiam explicar o que tinha sido aquela visão. Eles me socorreram e me levaram para o hotel desacordado. Ele disse que depois de alguns minutos eu acordei e disse que eu ia dormir. Eles ficaram sem entender nada. Entendendo agora aqui algumas coisas. 1. Lembra que eu não conseguia beber? Era o Exu que trabalha comigo me impedindo, pois segundo ele, se eu bebesse, eu seria somente mais um escravizado por aquelas entidades sombrias e espíritos obsessores que consumiam as energias dos que estavam lá, Segundo o Exu, a roliça lá. Segundo o Exu, havia uma grande concentração energética de baixas vibrações ali.
E no plano espiritual, bem ali, existe um prédio administrado por entidades muito sombrias que arquitetam meios de usarem pessoas encarnadas e desviarem essas pessoas de qualquer caminho que possam levá-las à luz. Ai, gente, tá vendo esses lugares assim com essas energias meio esquisitas? Bom, quem era o homem de roupa preta e chapéu? Seria ele o Exu que me acompanha, então? Não sei, pois ele nunca falou comigo sobre o assunto e eu simplesmente não consigo me recordar de ter conversado com esse tal homem, embora eu saiba que ele sempre se apresente vestido de preto e com cartola. Para finalizar, eu nunca mais volto naquela praça. Não foi uma experiência boa e o fato de eu ter desmaiado e voltar sem respostas do que aconteceu me deixou temeroso. Mesmo eu, que raramente sinto medo do sobrenatural. Ana, obrigado por contar mais um relato. Desejo sucesso para você e para o Matheus e muita luz para sua família. Um beijo. Muito obrigada, um beijo para você. E aí nos faz pensar a respeito de outros ambientes que a gente frequenta, ou frequentava, né? Agora também não frequenta mais. E esse lance aí, como ele disse, drogas, álcool, libido, essas coisas assim, o quanto isso atrai de espíritos querendo sugar esse tipo de energia, obsediando as pessoas, sei lá, acompanhando elas até em casa, talvez umas mais fracas, espiritualmente falando, outras, né? O que isso acarreta nas nossas vidas espirituais e depois, consequentemente, na vida que a gente leva aqui, né? Uma coisa puxa a outra. E agora também, falando nisso, agora me veio a cabeça. Bom, não tá tendo festa, não tá podendo juntar mais nada. Como que fica essas entidades ou esses espíritos que antes queria sugar a gente nas baladas, agora não tem balada. O que eles vão fazer agora? Vem pra casa e suga a gente em casa? O que a gente faz? Como que está essa situação? Deixem aqui seus comentários, pessoal, suas opiniões, sempre, por favor, com respeito, ok? Um beijo para vocês, este foi o relato de hoje e a gente se vê no próximo relato. Fui!